Olá, queridos bem-aventurados. Vamos para mais uma palestra e hoje nós vamos falar sobre o homem de bem e o bom espírita. A palestra vai ser um puxão de orelha para a gente. Ah, Pegando alguns trechos aí do Evangelho segundo o Espiritismo, e um trecho da Bíblia também, começando por Lucas, lá diz que não há árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal do seu mal tira o que é mal, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, vamos pensar que é através das nossas atitudes que somos conhecidos. Nós podemos aparentar ser muita coisa, mas são as nossas atitudes que vão dizer quem realmente nós somos. Não são as palavras, são as nossas atitudes. E tudo aquilo que nós falamos é o que está no nosso coração. Nós podemos até tentar enganar, né? A gente pode até tentar falar coisas bonitas, falar coisas boas, mas as nossas atitudes nos contradizem muito. Então, nós temos que cuidar com o que nós falamos, cuidar com as nossas atitudes. E parece simples falando, né? Mas nós vamos ver que é um pouquinho mais complicado e são coisas que nós temos que trabalhar. Não é falar um dia, não é ter uma boa atitude um dia, não, é sempre, é constante, é vigilância. Isso que o Espiritismo vem nos trazer. E aí, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre o homem de bem. E eu peguei alguns trechos para a gente discutindo, e a intenção de hoje é a gente parar realmente e refletir o que que nós estamos fazendo. Será que nós realmente estamos trilhando o caminho que nos foi passado, o caminho que JC nos ensinou há mais de 2000 anos e a gente ainda está aqui, né, batendo cabeça? E nós espíritas ainda nós temos um, um peso maior, porque nós conhecemos a palavra, nós sabemos, nós temos informação e a gente não segue por quê? Então, essa reflexão eu quero deixar na noite de hoje. Então, essa passagem do Evangelho que fala sobre o homem de bem, fala o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Bom, já começamos bem, né? Porque quem de nós realmente consegue fazer isso? Com todo o conhecimento que a gente tem, quem realmente consegue cumprir essas leis? Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo aquilo que desejaria que lhe fizesse. Essa reflexão a gente deveria parar todos os dias à noite, antes de dormir, e refletir sobre o que nós fizemos durante o dia. O que que a gente deixou de fazer? O que que a gente poderia ter feito melhor? Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos temporais. A gente fala muito de fé, né? Nós temos que ter fé. Só que no primeiro abalo a gente se desespera. Essa que é a verdade. Vamos parar para refletir o que que é ter fé, afinal de contas? Porque com tanto conhecimento que nós temos, por que que a gente se abala tanto, né? Somos homens de pouca fé? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Esse finzinho que é, né? A gente sabe que as dores, as decepções
são provas ou expiações ou alguma coisa que nos foi permitido passar por aquela situação. Agora, aceitar sem murmurar a gente nunca aceita, né? E é outra coisa que a gente precisa melhorar, já retomando aí a questão da fé. Se a gente tem esse conhecimento que todas as situações que nós passamos, nos foi permitido passar por aquilo, então aceitar sem murmurar é outra reflexão que nós devemos fazer. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar paga nenhuma. A gente faz mesmo sem esperar nada em troca, porque nós temos muito isso de ajudar o próximo, né? Mas a gente realmente está ajudando o próximo sem esperar nada? Ou a gente faz e depois fica criticando a pessoa porque a pessoa não se importou, porque a pessoa não deu a mínima, porque a pessoa é mal agradecida? A gente realmente está fazendo de coração? Porque a ação é nossa, nós estamos fazendo bem. O que a pessoa vai fazer com aquilo que nós fizemos é dela, ela vai responder por aquilo. Então a gente precisa auxiliar realmente sem esperar nada em troca. Fazer aquilo e esquecer. O que a pessoa vai fazer é uma outra história, é entre ela e a espiritualidade. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si, e é para cuidar dos interesses dos outros antes de cuidar do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Aí fica a questão: nós realmente somos homens de bem, pessoas de bem, ou esse egoísta que o Evangelho nos traz? Nós conseguimos realmente pensar primeiro no outro antes de pensar na gente? Ou a gente só pensa no outro se a gente tiver algum benefício, em primeiro lugar, né? Isso é muito típico da maioria das mães, sempre pensar nos filhos primeiro, né? E muitas pessoas até pensam no próximo primeiro do que elas mesmas, mas infelizmente é a minoria, é a minoria. A gente sempre pensa na gente primeiro, mas assim, eu vou ajudar o próximo só se eu tiver algum benefício. Não, eu não vou ajudar o próximo porque afinal de contas eu não vou ter nada. Então, já foi falado muito aqui sobre a questão do amor próprio, da gente se amar, da gente se cuidar para poder cuidar do próximo. Mas aqui, acho que a principal questão é a gente ajudar o próximo, realmente pensar no próximo antes de tudo, ou a gente pensa no próximo antes de tudo, mas desde que tenha algum benefício? É uma questão a ser analisada. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Mas sabe quando alguém chega e quer fazer uma fofoca? Aí o que a gente faz? A gente vai dar ouvido para a fofoca, a gente vai querer saber detalhes, a gente vai querer entender melhor, e pior, a gente ainda critica a situação. Gente, nós precisamos cortar esse tipo de atitude. Nós precisamos fechar esse ciclo. Quando alguém vier com alguma informação desse tipo, nós temos que sim ser pessoas de bem, ser bom espírita e fechar aquela situação, ao invés de ficar alimentando ódio, ou alimentar rancor, alimentar uma situação ruim. Não, o nosso papel é de esclarecimento. Nós precisamos esclarecer, nós precisamos mudar a situação com amor. E a questão de perdoar, né? O perdão seria uma palestra à parte. A gente deveria ter vergonha de orar o Pai Nosso, porque lá no Pai Nosso, que é a oração
que a maioria dos cristãos fazem, né? Lá tá. Pedimos que Deus nos perdoe como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a gente perdoa quem nos ofende? A gente não perdoa, mas quer que Deus perdoe a gente, né? E outra coisa para refletirmos. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo. Atira-lhe a primeira pedra aquele que achar sem pecado. Famosa frase. Porque apontar o dedo é fácil, né? Julgar o outro é fácil. A gente só esquece que quando a gente está apontando o dedo para o outro, tem 4 apontando aqui, ó, de volta para a gente. Então, precisamos fechar isso também. A gente precisa entender que ninguém aqui é perfeito, que todos nós temos as nossas falhas. Então, antes de julgar alguém, poxa, mas eu também erro tanto. Eu também gostaria de ser perdoado pelos meus erros. Por que não fazer isso com o próximo? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz de si melhor do que na véspera. Bora estudar, bem-aventurados. Bora estudar. Hora de refletir o que a gente tem feito e para melhor. Precisamos evoluir, afinal, estamos aqui no mundo ainda de provas e expiações, mas passando por uma fase aí para um mundo de regeneração. Então, nós temos o dever máximo nessa fase de melhorar, de evoluir. Agora, como bons espíritas, né? Em palestra é fácil, é muito fácil, mas não é só isso. Não é só ir em palestra. Temos muitas coisas para nos preocupar também. Vamos pensar, quantas coisas nós podemos fazer que traga benefício para a sociedade? Asilos, um exemplo. Muitos trabalharam a vida inteira, cuidaram de suas famílias, cuidaram da sociedade, e aí são abandonados na velhice. Gente, isso é muito triste. É muito triste. Tem muitas pessoas de um coração maravilhoso, só que envelheceu, se torna descartável. Infelizmente, é assim. Eu conheci uma pessoa e essa pessoa tinha sogro e sogra que envelheceram e, infelizmente, esse casal envelheceu com uma doença. Infelizmente, eles tiveram Alzheimer, então, quem lida, quem tem alguém próximo com Alzheimer sabe o quanto é difícil. Só que era uma família de poder aquisitivo muito bom. E aí essa pessoa colocou os dois no asilo. Eu vou ficar me incomodando com velho? Lugar de velho é no asilo. Eles têm dinheiro, eles que paguem. É pesado? É pesado. Quantas e quantas pessoas não existem que fazem, que têm esse tipo de atitude? É complicado. Aquelas pessoas, às vezes, se doaram tanto a vida inteira e aí, às vezes, fica dependente de, de filhos, enfim, de pessoas próximas, que ao invés de um carinho, toma esse tipo de atitude. Outro exemplo, os orfanatos, né? Quantos casos de violência e de abandono que a gente vê aí e que levam as crianças a essas situações, tirando aqui, gente, tá? Todos esses exemplos, tirando aqui se a pessoa tem que passar por aquilo ou deixa de passar, isso não é da nossa conta, tá? O que nós precisamos é auxiliar, nós precisamos ter a caridade sempre. Nós precisamos auxiliar. Divaldo Franco, né, que foi pai aí de dezenas de crianças, tirou essas crianças de uma situação complicada e transformou aí, junto com outros colaboradores, a Mansão do Caminho, que é o que é hoje.
Mas a Mansão do Caminho é enorme, mas e aquele orfanato, às vezes pequenininho, que tem na cidade? Por que que nós não vamos lá visitar as crianças, fazer alguma coisa, né? Elas ficam tão felizes quando vem alguém de fora para uma visita, para levar uma brincadeira, um brinquedinho, uma balinha, que seja. Bom, outro exemplo, os moradores de rua. Por que não levar uma palavra de consolo para os moradores de rua? Por que não levar um alimento, né? Existem muitos programas aí de preparar o alimento e levar até os moradores de rua, porque muita gente está nessa situação, não é porque quer, muita gente não teve opção. A gente ouve muitos relatos aí de pessoas que foram parar na rua por N situações da vida, N situações aí do dia a dia, foram perdendo as coisas, perdendo família, perdendo bens materiais e acabou naquela situação. Então tem muita gente ali que gostaria de ajuda. Tem muita gente ali esperando, né, essa mão. A periferia. Tem uma frase de Chico que eu gosto muito. Chico disse uma certa vez que quando a tristeza me ameaçava, Emmanuel me recomendava deixar o que eu estava fazendo e ir lá na periferia, efetuando demorada visita aos lares, em situação de penúria. Depois de conversar com aqueles irmãos sofridos, eu voltava para casa com vergonha de mim mesmo. Pois é, visitar a periferia é outro trabalho muito bonito a ser feito. Tem muita gente na periferia esperando uma palavra de consolo, esperando um auxílio, esperando uma cesta básica, né, esperando bem materiais, porque assim, gente, para você cuidar do espírito, a gente tem que cuidar do corpo. A pessoa está passando fome, primeiro você cuida do físico, você cuida do corpo, primeiro você sacia a fome dela, para depois conseguir levar uma palavra para saciar a fome espiritual. Hospital. Tem uma. Hospital é bem interessante. Eu até desconhecia, né, descobri tem pouco tempo, sobre a capelania espírita. O que é capelania, né? É um setor dentro do hospital responsável aí por levar uma mensagem espiritual às pessoas que estão lá internadas ou que estão de passagem, ou que seja. E isso é tão pouco divulgado, eu acho que nós precisamos falar mais sobre isso também, sobre a capelania. Por que não visitar os doentes nos hospitais? Ah, eu já fiquei internada e não é legal, é uma situação desconfortável e E também existem várias histórias, assim, às vezes de pessoas que moram no interior do interior, vêm de longe, às vezes só por uma consulta ali no hospital, e de repente o caso é grave, acaba ficando internado. Às vezes a pessoa vem sem acompanhante, às vezes a pessoa vem sem nada mesmo, só com a bolsa, com a carteira, às vezes, muitas vezes sem dinheiro e fica internado, então não tem um chinelo, não tem uma escova de dente, uma pasta, não tem um sabonete, não tem nada. A pessoa realmente fica ali numa situação de muito desconforto. Então, são coisas simples, às vezes fazer uma visita para levar uma palavra, mas também levar ali um kit simplesinho que seja, nossa, isso é de uma ajuda imensa para essas pessoas. E até para quem tem acompanhante, porque também não é fácil uma pessoa ficar ali no hospital acompanhando eh, a um um parente ou um amigo ou alguém que está passando por uma situação ruim. E às vezes aquela pessoa também tem as necessidades. Ficar sentado ali o dia inteiro, ficar naquele cubículo minúsculo, então, é outra situação. Nós devemos cuidar não só dos doentes que estão no hospital, mas até dos acompanhantes. Eles também precisam desse nosso olhar um pouco mais humano.
E nos trabalhos espíritas, a gente está cuidando dos nossos companheiros de trabalho? Às vezes a gente vai para palestra, mas a gente participa de algum trabalho dentro da casa também, e aí alguém falta, só avisa que vai faltar, a gente está se preocupando, por que que aquela pessoa realmente faltou? Será que ela realmente não está bem, e não quer dizer o motivo? E claro que nós temos que respeitar a privacidade de cada um, mas às vezes a pessoa tem vergonha de falar ou está passando por uma situação muito complicada e fica um pouco retraída. A gente está se preocupando realmente com os nossos colegas, nossos companheiros de trabalho, né? Ou às vezes a pessoa fala, ah, não vou hoje. E aí a gente simplesmente responde, ok. Não, não é ok. Não é ok. Sabe, é se interessar, olha, você não vem hoje, mas está tudo bem, aconteceu alguma coisa, como que você está? É ter realmente esse olhar humanizado, é ser caridoso, é realmente ser ali um trabalhador espírita, né? E no livro Nosso Lar, tem uma passagem lá de uma reunião que teve e deram um puxão de orelha no pessoal ali do Nosso Lar, principalmente ali para os espíritas, porque encarnaram, reencarnaram como espíritas, deveriam ter feito muitas coisas e não fizeram. Então, espíritas, estamos cumprindo com o nosso papel? Eu trouxe um texto aqui retirado do livro Aprendendo a Lidar com as Crises, do Wanderlei Pereira, e ele fala o que é ser espírita. E a gente tem uma noção, né? Mas o que ele traz é muito profundo. E eu vou deixar o texto aqui para a gente refletir realmente. O que é ser espírita? Ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar nenhuma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é de ter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina e caminho natural para a perfeição. Não é só se comunicar com os espíritos, porque todos indistintamente se comunicam mesmo sem o saber. É comunicar-se com os bons espíritos para se melhorar e ajudar os outros a se melhorarem também. Ser espírita não é apenas consumir as obras espíritas para obter conhecimento e cultura, é transformar os livros, suas mensagens, em lições vivas para a própria mudança. Ser sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. Ser espírita não é internar-se no centro espírita, fugindo do mundo para não ser tentado. É conviver com todas as situações lá fora sem alterar-se como espírita, como cristão. O espírita consciente é espírita no templo, na casa, na rua, no trânsito, na fila, no telefone, sozinho ou no meio da multidão, na alegria e na dor, na saúde e na doença. Ser espírita não é ser diferente, é ser exatamente igual a todos, porque todos são iguais perante Deus. Não é mostrar-se que é bom, é provar a si próprio que se esforça para ser bom, porque ser bom deve ser um estado normal do homem consciente. Anormal é não ser bom? Ser espírita não é curar ninguém, é contribuir para que alguém trabalhe sua própria cura. Não é tornar o doente um dependente dos supostos poderes dos outros. É ensinar-lhe a confiar nos poderes de Deus e nos seus próprios poderes que estão na sua vontade sincera e perseverante. Ser espírita não é consolar-se em receber, é confortar-se em dar, porque pelas leis naturais da vida é mais bem-aventurado dar do que receber.
Não é esperar que Deus desça até onde nós estamos. É subir ao encontro de Deus, elevando-se moralmente e esforçando-se para melhorar sempre. Isso é ser espírita. Com as bênçãos de JC, nosso mestre amado. Encerramos a reunião de hoje. Espero vocês na próxima semana.